No dia em que Saul começou a olhar mais para Davi do que para si mesmo, ele começou a andar em ciúmes. Olhar para aquilo que as pessoas têm feito e esquecer daquilo que nós temos produzido pode ser uma grande armadilha, nos colocando em um lugar onde nós vamos estar vivendo cheios de ciúmes, onde nós vamos começar a odiar as pessoas, onde nós vamos certamente nos perder ao longo do caminho. Eu quero te encorajar hoje a não se comparar, eu quero te encorajar hoje a viver única e exclusivamente aquilo que Deus tem para você, porque quando você vive o que Deus tem para você, algo maravilhoso, sobrenatural acontece. Os planos de Deus começam a se manifestar na sua vida. Bom dia, que alegria ter você aqui. Bom dia, arrumar o cabelo aqui já. Bom dia, Doris, como é que você tá? Tudo bem? Eu vou mandar o pessoal aqui, ó, já envia, já clica nesse aviãozinho. Vamos chamar a galera, porque hoje nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos compartilhar algo da parte do Senhor, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Nós vamos ver um pouquinho e aprender com Saul, né? Saul que tinha tudo para dar certo na vida. Saul estava lá, ele foi escolhido por Deus, foi ungido, né, por Deus através da vida de Samuel para ser um excelente rei. Mas é tão interessante que foi logo que ele foi ungido, ele também foi reprovado. Por quê? Porque apenas ter a unção não nos aprova. Aquilo que nos aprova está diretamente ligado com as atitudes ou aquilo que fazemos com a unção que está sobre a nossa vida. Não é porque uma pessoa ela tem um dom ou tem uma habilidade que ela simplesmente vai dar certo. São as escolhas. As nossas escolhas são poderosas. Já repete comigo aí, fala assim, ó, a minha escolha é algo poderoso. Fala aí, fala, a minha escolha é algo poderoso. Aleluia! Então, bom dia aí todo mundo, Doris, Lala, todo mundo, Adri, chegando. E sem enrolação, eu já quero ler com você 1 Samuel, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 6. Olha que interessante isso, ele diz assim, ó. Quando o exército israelita regressou vitorioso, depois que Davi matou o gigante filisteu, as mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul. Elas cantavam e dançavam alegremente com tamborins, com símbolos. E é com os instrumentos musicais deles lá, né? E aí ele já vai dizer assim, ó. E elas cantavam uma canção e dizia: Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Saul ficou indignado com essas palavras. Ele dizia: o que é isso? E ele disse, né? O que está acontecendo, né? O que é que estão falando aí? Que história é essa? E aí ele diz assim, ó: por que atribuem a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares? Só falta agora o declararem rei. E daquele momento em diante, Saul começou a olhar para Davi com suspeita. E aí ele diz, no dia seguinte, o espírito maligno enviado por Deus se apoderou de Saul e ele começou a delirar em sua casa como se fosse louco. E aí ele continua, né? E Davi tocava a harpa como fazia todos os dias, mas Saul tinha uma lança e de repente atirou contra Davi com a intenção de encravá-lo na parede. Davi, porém, escapou 2 vezes. Olha que coisa interessante, gente. Bom dia aí todo mundo. Bom dia, Aline, Ju. Bom dia, Brunão. Saudade aí de todo mundo aí. Manda abraço pra galera de BH, hein? Bom, esse ano ainda vamos estar aí, hein, Brunão? Lançando um livro aí, não é? Fazendo aí uma bagunça santa aí. Gente, esse texto fala muito ao meu coração. E se você tem acompanhado comigo, né, o Bíblia em um ano, eu tenho certeza que você também foi grandemente edificado esses dias quando você leu, não é, esse texto aqui. O que estava acontecendo? A gente precisa lembrar que Deus ele sempre desejou ser o Deus de Israel, tá bom? Deixa eu mudar um pouquinho aqui o celular de lado, fazer assim, ó. Aí, porque senão a gente não vai conseguir conversar, tá saindo o sol aqui, ele bate aqui. Então, Deus ele sempre desejou ser o Deus de Israel. Só que em um determinado momento, o que acontece? Não é o povo, porque os outros tinham um rei, eles também queriam ter um rei humano. E aí o povo chega e apresenta para Samuel, que era o sacerdote. Vou tomar meu cafezinho aqui. E aí o povo diz, ó, todo mundo tem um rei e eu quero ter um rei para mim também. E aí Deus vira e fala assim, tá bom, se vocês querem de fato ter um rei, eu vou levantar um rei para você. E aí Deus vai lá e escolhe Saul de meio ao todo o povo. Samuel vai lá, unge Saul. Mas quando a gente lê aqui, né, no livro de 1 Samuel, a gente vê que logo nos primeiros dias Saul já é reprovado. Por quê? Porque quando ele vai lá e ele tem que oferecer um sacrifício
E aí ele precisa do sacerdote, Samuel se atrasa. E aí Samuel, né, uma vez atrasado, não estando no lugar, né, não podia oferecer o sacrifício, porque era só o sacerdote que fazia. Mas Saul foi lá e disse: quer saber de uma coisa? Eu vou oferecer esse sacrifício aqui. E ele faz às vezes do sacerdote. Quando ele chega, Samuel reprova, porque ele fala: por que você não me esperou? Por que você fez aquilo que não era uma atribuição sua? E aí naquele momento a Bíblia diz que Deus ele passa a rejeitar Saul, né? E a gente percebe que aí Saul ele começa a se perder. E aqui que a gente lê em 1 Samuel 18, acontece algo. Saul, ele para, né, de olhar para as coisas que ele tinha para fazer, os seus afazeres, ele começa a olhar para aquilo que os outros estavam falando acerca de Davi. Você fala assim: Leandro, onde é que você está querendo chegar? Pare e presta atenção que você vai entender aqui. Todas as vezes que eu e você paramos de olhar para aquilo que Deus tem feito na nossa vida, nós paramos de olhar para aquilo que nós temos produzido e começamos a apenas viver uma vida de comparação, né? Comparando a nossa vida com a vida dos outros, nós podemos cair numa grande armadilha, porque nós podemos sempre achar que o outro está melhor que a gente, que o outro está produzindo mais que a gente pode ficar enciumado com o outro. Não sei se você já ouviu isso, mas o pessoal gosta de dizer que sempre a grama do vizinho é mais verde que a nossa grama. Você já ouviu isso aí? Se você já ouviu esse ditado, escreve para mim aqui: eu já ouvi. Então, o que acontece? Normalmente, quem sabe da realidade, dos detalhes, não da sua vida, é só você. Porque, um exemplo, as pessoas elas veem o que você posta na rede social, mas normalmente quando a gente vai postar na rede social, você bate uma foto. Eu bato direto a foto quando eu tenho que fazer do Instagram, mas tem gente mesmo, os adolescentes, eles batem 1, 2, 10 e pegam o ângulo, faz assim, assado e vai para postar apenas a melhor foto na internet. Então o que isso mostra para mim? Que nem sempre a rede social demonstra a realidade da nossa vida. Eu nunca vi pessoas brigando com o marido e postando na rede social. Né? Pessoal, estamos aqui brigando, estamos aqui discutindo, estamos aqui um reclamando com o outro. Estou falando aqui, meu marido não está ouvindo. Ou então o marido lá falando assim: estou aqui brigando com a minha esposa, ela não faz comida, ela não lava a louça aqui. Então aqui em casa quem faz comida, quem lava a louça, quem faz tudo é eu. Olha, ela está aqui jogando Candy Crush. Né? Eu nunca vi acontecendo isso na internet. Por quê? Porque normalmente as coisas que são postadas na internet, elas não condizem com uma verdade absoluta. Ela sempre é uma verdade parcial. Como eu sempre gosto de falar, as pessoas só postam foto quando elas vão comer no rodízio de japonês. Não é porque o rodízio de japonês é algo legal, é bonito, né? Até colorido chega a ser. E as pessoas não postam o zoião. Ontem mesmo, né, eu comi de marmitex. E aí, eu comi na marmitex, eu gosto de comer com colher, né? E aí eu peguei lá, eu não postei, por quê? Porque ninguém quer ver, a marmitex. Às vezes eu posto, vocês veem aí que eu posto tudo que acontece. Mas a maioria das pessoas não postam. E aí o que acontece? Se a gente só fica olhando para o que os outros fazem, para o que os outros postam, para a forma que as pessoas aparentemente vivem, nós vamos começar a despertar sentimentos errados no nosso coração. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tinha problema nenhum Saul ter matado milhares, ter vencido milhares, e Davi ter vencido dezenas de milhares. Gente, não é maior nem pior o que o outro está fazendo. A Bíblia, quando nós falamos sobre corpo, a Bíblia diz que Deus colocou cada um no lugar onde Ele quis, onde era melhor. Nós somos diferentes. Tem pessoas que ao longo da história, ao longo da essência dela, ela vai produzir talvez 10 vezes e você vai produzir 1. Qual o problema? Desde que você seja fiel dentro daquilo que Deus tem para você, produzir um pouco menos que o outro não te torna menor. Sabe, e às vezes a gente está vivendo uma corrida dos ratos, né, o tempo todo se comparando com as pessoas. Escreve aqui embaixo para mim: eu não vou me comparar. Escreve aqui, fala para você, bate no peito nessa manhã e fala assim: eu não vou me comparar, ou eu não posso me comparar. O tempo todo eu vejo pessoas se desanimando, se entristecendo, ficando enciumadas, né? Outro dia, o menino lá da igreja, né, lá da igreja, veio para mim e falou assim: pastor, a gente, né, passou a igreja tal, né, hoje a gente é melhor do que eles nisso, né? E eu lembro que eu cheguei e eu repreendi ele, falei assim: nós não estamos competindo com outra igreja. Eu falei: porque no dia em que a gente competir com outra igreja, a gente perde, porque a gente perdeu o coração, e quem perde o coração perde tudo. Sabe, nós somos o tempo todo tentados, gente,
a competir com quem tem o melhor carro, competir com quem tem a melhor nota, competir com quem tem a igreja mais cheia. Mas deixa eu falar para você, o jogo não é esse, a vida não é essa. A vida não é comparar para quem tem o melhor casamento, não é comparar para quem tem os filhos mais bonitinhos. Não, 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 não. Por quê? Porque quando você começa a viver esse estilo de vida, sabe, você inevitavelmente vai perder. Porque sempre a grama do vizinho vai parecer melhor. Sabe, e Saul, ele parou de olhar para aquilo que ele tinha. Ele poderia ter se arrependido, ele poderia ter consertado as coisas, mas Saul começa o quê? Olhar demais para aquilo que Deus estava fazendo na vida de Davi. E ele começa a odiá-lo, ele começa a tentar matá-lo. Se você ler, né, desse 18 em diante, você vai perceber, né, que não uma, mas várias vezes Saul vai tentar contra a vida de Davi. Ele taca a lança, e aí ele vai e manda os homens tentar matar, e o tempo todo ele começa, e a gente sabe o fim dessa história, é que Saul não consegue de fato matar Davi, porque Deus estava cuidando de Davi. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para o sentimento que começou a dominar o coração de Saul, e todos os dias fazia com que Saul tivesse um ódio. Gente, quando você começa a olhar demais para os outros, você vai ficar enciumado. E talvez, além de ficar enciumado, você comece a odiar o outro. Sabe, não olhe para a casa do outro, olhe para a sua casa. Não olhe para o casamento do outro, olhe para o seu casamento. Não olhe para o ministério do outro, não olhe para a sua rede social, olhe para você. Por quê? Porque tudo que importa não é aquilo que os outros vão falar, não é aquilo que os outros vão fazer, mas é a sua fidelidade, aquilo que Deus te pediu para fazer. Quando nós começamos a andar de uma forma fiel àquilo que Deus tem para nós, quando nós fazemos aquilo que nós temos que fazer, quando nós olhamos para a nossa casa, para o nosso carro, para a nossa família, para a nossa comida, e nós não nos comparamos com os outros, nós começamos a viver bem, nós começamos a viver feliz. O grande problema da maioria das pessoas é que nessa grande vida de comparação, elas sempre vão se sentir piores. Muitas vezes você vai olhar e você fala assim, nossa, mas a igreja do fulano de tal, não é a pregação do fulano de tal, nossa, sempre está cheia, tudo aquilo que ele posta, sempre tem vários likes, tudo aquilo que as pessoas fazem, isso, não. Ou se você cair nessa bobeira, você vai começar a se sentir menos. E aí você vai falar assim, né, parece que a vida do outro é tão melhor que a minha, parece que a igreja do outro é tão melhor que a minha, parece que as finanças do outro, e aí vai parecer que tudo do outro é melhor do que o seu, e aí você pode cair em muitos erros. O primeiro é se entristecer, achando que você não é bom o suficiente, achando que Deus não te capacitou, achando que Deus escolheu mais o outro do que você, ou então você pode ir para uma outra via que ela é tão ruim quanto. Você pode começar a olhar para o outro e você pode ficar com ciúmes do outro. Você pode começar a desenvolver dentro do seu coração sentimentos ruins, você pode começar, né, a falar mal do outro. Eu lembro que quando eu era ainda adolescente, jovenzinho, né? Hoje eu tenho já 35 anos, tenho uma sobrancelha branca, cabelos brancos que estão chegando com a idade. Eu não sei, galera, o que faz com o cabelo branco? Estão vendo aqui, ó? Tem que deixar eles crescer mesmo, tem alguma tonalizante que passa. Eu não quero pintar meu cabelo com tinta não, mas daqui a pouco, ó, tá vendo? Daqui a pouco vai aumentar bastante os cabelos brancos e eu não acho legal deixar eles, né? A não ser que fosse todo branco o cabelo, né? Mas dá a dica aí, quem sabe aí como acabar com isso aqui, dá um toque. E eu lembro, gente, que eu nessa adolescência, nessa infância, e é por isso que eu entendo, quando Paulo ele fala que um dos atributos, né, para uma pessoa pastorear, uma pessoa liderar, ela não pode ser neófita, né, ou seja, nova na fé, inexperiente, imatura. Por que Paulo fala isso? Porque muitas pessoas, pela falta de experiência, pela imaturidade, se comparam. E eu lembro que uma vez eu caí num erro grotesco. Eu lembro que uma pessoa chegou para mim e ela foi falar, né, de uma terceira pessoa bem. E ela vai falar, nossa, meu, você viu como fulano de tal prega bem, né? Como fulano de tal ensina bem, né? Como fulano de tal faz isso, como fulano de tal faz aquilo. E tá. E eu lembro que eu ouvindo aquilo, né? E aí no meu coração ficou, caramba, mas eu também faço isso. Eu também prego assim. Eu também ensino assim. E aí eu lembro que naquela conversa eu virei para a pessoa e falei assim, então, é o seguinte, né? Você está dizendo isso porque você só vê o que a pessoa faz no púlpito.
Você só viu que a pessoa faz isso, mas no bastidor, você sabia que ele comprou um computador do fulano de tal e não pagou? Você sabia, né, que lá atrás ele precisou ficar de disciplina, né, porque ele traiu a esposa? Você sabia? E aí eu lembro que assim, naquela hora, naquela conversa, a pessoa falou assim: "Nossa, não sabia. Nossa, então ele não é tão bom assim, né? Ele não é tudo isso que a gente está achando." O que eu tinha feito naquele momento? Eu tinha matado a influência, né, que aquele ministro tinha, uma influência positiva sobre a vida daquela pessoa. Por quê? Porque eu me comparei. Porque eu deixei que aquele elogio que a pessoa estava fazendo para com o ministro, não é, me incomodasse. Porque para mim, assim como Saul estava incomodado do outro falar bem de Davi, aquilo estava fazendo mal para mim. Sabe por quê? Porque eu era neófito, porque eu era inexperiente, porque eu ainda não tinha entendido que Deus nos fez individuais. E se Deus nos fez individuais, tudo que importa é a nossa individualidade. Ah, mas o outro lá, toda vez que ele prega, 250 pessoas aceitam a Jesus. Glória a Deus! Sabe, se ele prega e pessoas, um monte aceita Jesus, está tudo bem. E se você prega e a sua pregação não faz com que muitas pessoas aceitem a Jesus, mas edifica o corpo de Cristo, edifica os irmãos que já são salvos dentro da igreja, está tudo bem. Sabe, gente, Deus chamou cada um de nós com ofícios ministeriais diferentes, para tocar lugares diferentes, para ter habilidades diferentes, né? Eu entendi isso e como a minha vida ficou leve depois disso, porque eu não preciso fazer tudo, eu não preciso fazer tudo bem, né? Um exemplo, eu não sou um bom músico, né? Eu não sei tocar, né? Eu não sei cantar, né? Se você vira para as pessoas e fala assim: ah, vai lá, pastor, faz aí a segunda, né, voz, faz isso aqui. Mas eu não sei fazer. Eu sei às vezes fazer uma vozinha diferente lá, mas eu nem sei qual é o nome disso, eu nem sei como é que faz, né? Tocar, meu, eu enrolo, tipo, um monte de nota eu não sei as escalas das quintas, não sei nada, né? E aí o que acontece? E aí, pastor, você tem que saber? Não tem que saber. Né? Por quê? Porque na minha condição hoje, eu entendi que eu preciso que os meninos do louvor, as meninas do louvor saibam. Né? Então, quando chega lá, né? Então, quando o Samuel, o Igor, né? A Lari, o Aleph, o Henrique, o Fábio, falei de todo mundo que toca, né? Aí o restante canta lá, tipo assim, não tem problema. Quando eu chego lá, nossa, eu fico vendo o Igor tocar teclado, eu fico felizão, né? Por quê? Né? Porque assim, meu, tá tudo bem o Igor tocar teclado melhor do que eu. Né? Então eu vou lá, fico brincando às vezes na bateria, meu, eu não sei tocar bateria. Né? Eu olho às vezes o João, o próprio Igor também tocando, eu falo assim: uau, que fantástico, glória a Deus, porque eles fazem melhor do que eu. Percebe, gente, que quando você libera o seu coração e quando você entende que nós não estamos numa disputa sobre quem é melhor, mas nós estamos em uma disputa sobre você ser melhor do que você, eu acho que esse é o grande X. O nosso coração fica mais leve. Então, quando uma pessoa de fato estiver pregando bem, estiver ensinando bem, estiver produzindo bem, aprenda a ficar feliz por ela. Porque você também, querido, fazendo assim, vai ficar feliz com você. Porque quando você fica com ciúmes daquilo que os outros estão fazendo, você perde seu coração. E Saul, quando ele começou a olhar para aquilo que Deus estava fazendo através da vida de Davi, Davi não perdia batalha. Davi ia para a batalha com menos gente, ele ganhava. Sabe, Davi dentro das suas individualidades, da sua forma. E é tão interessante isso, porque quando Samuel foi para de fato ungir, ele chega para os outros filhos de Jessé e ele fala: meu, são esses. É esse aqui, ó, Eliabe, certeza. Olha aqui, ó, como o cara é forte, como o cara é experimentado em guerra. E Deus vai pegar quem? O menor, ruivinho, bonito. Gente, beleza não ganha guerra. Isso é muito doido, sabe? Beleza não ganha guerra, músculo aparentemente ganha guerra, não é assim? Se você fosse pegar alguém, se você tivesse ali para escolher, fala: não, ó, tem um cara aqui, Golias, né, que está confrontando o exército de Israel e eu tenho que escolher alguém para lutar contra Golias. Quem é, se você escolher, o mais forte ou o mais bonito? Escreve aqui para mim, né? Naturalmente falando, para e escreve aqui para mim. Se você fosse escolher alguém para enfrentar Golias, você ia escolher o mais forte ou o mais bonito? Escreve aqui para mim, para eu quero ver o que você ia fazer aqui. É óbvio que eu ia escolher o mais forte. Eu ia parar e falar assim: beleza, quem aqui também é experimentado em guerra? Quem aqui já lutou alguma guerra?
Quem aqui sabe atirar? Quem aqui sabe, não é, fazer alguma coisa que tem mais chance? É óbvio que é mais forte. Gente, Deus não escolheu o mais forte, Deus escolheu o mais bonito. Por quê? Gente, porque Deus quis, né? E assim que é isso que é muito legal. Sabe, a nossa forma de pensar natural, ela muitas vezes vai nos sabotar. Então, deixa eu falar uma coisa pra você, não é para de comparar a sua casa com os outros. Pare de comparar o seu casamento com os outros. Pare de comparar o seu carro com os outros. Sabe, se você aprender a ser feliz, Paulo em Filipenses 4, ele diz assim, ó, eu aprendi a estar contente em todas as situações. Paulo sabia ter muito, Paulo sabia ter nada. Paulo sabia, não é estar vivendo momentos de liberdade, mas também estar vivendo momentos de cadeia. Sabe, querido, quando nós entendemos que tudo que importa é aquilo que Deus nos chamou, quando nós entendemos que tudo que importa é fazer o que Deus nos chamou para fazer, a nossa vida muda. E aí sabe o que acontece? Prosperidade começa a alcançar a nossa vida. Porque quem vive leve produz mais. Quem vive leve pode ser guiado pelo Espírito. Quem vive leve consegue ouvir as direções de Deus e não os seus sentimentos. Gente, o sentimento nos engana. Sabe, a gente fica com raiva das coisas, né? Eu tenho certeza que esse ano, com certeza você já foi, não é, frustrado com alguém. Eu tenho certeza que alguém fez alguma coisa esse ano para você que te chateou. Sabe, e aí o que acontece? Se você ficar dando voz, não é, para os seus sentimentos apenas, você vai se dar mal. Se você ficar dando voz para essas coisas, para essa comparação, para esse joguinho de ciúmes, não, gente. Sabe, nós não somos menores do que o outro, não é só porque o outro tem mais pessoas na igreja, o outro tem um carro mais bonito, o outro tem uma roupinha melhor, não. Sabe, Deus nos fez para ser quem nós somos. E se nós aprendemos a olhar única e exclusivamente para os nossos avanços, vai ficar mais fácil. Sabe, o grande problema é que a gente está lá às vezes, um exemplo, você está lá naquela corrida para juntar dinheiro para alguma coisa. E aí você quer fazer sua reserva, né, de oportunidade lá, você quer fazer sua reserva estratégica. Porque você entendeu que é importante você ter lá um dinheirinho guardado, não é, para qualquer situação que aconteça, seja de saúde, ou seja para uma oportunidade de compra, seja para uma pandemia, né? Quem disse que um dia a gente ia ter lá uma pandemia louca, que em 30 dias ia mudar o mercado financeiro, ia mudar... Aí você tá lá, e você está guardando lá de 50 em 50 reais. E aí você tá, nossa, meu, que legal, já tenho 200 reais guardado. Você já tá guardando há 4 meses. Aí a pessoa chega para você e fala, também estou guardando, né? Consegui juntar 1.000 reais em 4 meses. Qual o sentimento que você tem? Você vai falar assim, eu sou um nada mesmo, né? Tô aqui, 4 meses guardando 200 reais, a pessoa em um mês já guardou 1.000. E qual o sentimento do seu coração? Qual a vontade que você tem? Chutar tudo pro alto. A vontade que você tem é de virar e falar assim, meu, não sirvo, não sei fazer, tá vendo? Olha o outro lá, ó. O outro em um mês já guardou, né, muito mais, já guardou o que eu vou guardar em 10 meses. Eu vou demorar 10 meses para guardar, não é, aí 500 reais, não é? O cara aí já guardou 1.000, na verdade 20 vezes, né? 20 meses. O cara já fez em um mês. E aí o que acontece? Você é desestimulado. Gente, para de olhar para a vida dos outros. Para de olhar para o que os outros têm feito. Olhe apenas para você. Isso vale para tudo. Sabe, se você pratica um exercício e você ficar olhando para o que o outro está conseguindo, então, exemplo, você chega lá, aí o outro foi na academia. Parece que é assim, você vai na academia, você está lá indo lá 3 meses na academia, você olha para o seu corpo, não está acontecendo nada. Aí o cara vai lá, foi 1 mês na academia, bum, parece o Arnold Schwarzenegger. Aí você vai lá, tá andando de bicicleta, aí a sua média é 12, 13, aí você vai olhar no Strava do amiguinho lá, a média dele é 19, 20, né? Tielane chegou aqui, aí 22 a média da Tielane aí, né? Do Tio Alencar, galera é muito hard, né? Bem galáctico. Aí você chega lá e fala, eu não vou andar de bicicleta porque a minha média é muito baixa dos outros. Não, é você, melhor do que você a cada dia. Sabe, então é você, né, ganhando um bracinho mais durinho um pouquinho. É você talvez, entrei na natação, pastor, você não aguentava fazer uma chegada, agora você já faz 2 chegadas. Glória a Deus, você está vencendo o seu limite. Aí você olha para alguém, né, eu tô com um livro aqui, vou pegar um livro aqui. Tô na bagunça aqui, vocês viram?
Então eu tava gravando e fica a bagunça. A gente coloca aqui e ninguém vê, tá tudo beleza. Né? Então, ó, tem esse livro aqui. Meu, esse livro é muito bom. Não é do Rory Vaden. Então a gente viu até uma palestra desse cara essa semana, chama Suba a Escada. Gente, pensa num livro bom. Esse livro aqui sobre escolhas, sobre decisões, né? Chama aqui, ó, 7 passos para alcançar o verdadeiro sucesso. Então ele fala sobre decisões, sobre aprender a subir os degraus da escada na sua vida, né? Aí você pega lá, esse livro aqui tem, ó, são poucas páginas, são acho que 200 páginas. Ó, 222 páginas, tá aqui, ó, 222 páginas. Aí você pega uma pessoa comendo um livro desse, meu, um livro desse daqui, eu acho que numa velocidade média, uma pessoa que está acostumada a ler, eu acho que esse livro aqui é para a pessoa ler umas 5 horas, eu acho. Uma sentada de 5 horas, a pessoa lê 6 horas, talvez. Alguma coisa assim, né? Totalizando o tempo. O Kindle que é legal, que o Kindle ele mostra quanto tempo demora para ler. E aí você vira e fala assim, uau, minha pessoa leu em 6 horas. Aí você, para ler um livro desse aqui, né? Ó a grossurinha dele, você demora 2 meses. Aí o que acontece? A pessoa vai lá e ela fala pra você, eu li numa sentada esse livro. Aí você tá lá 2 meses, aí o que acontece? Você vai desestimular, você vai parar de ler. Aí você fala assim, nossa, meu, eu sou não nada, né? Pra não usar uma outra palavra aqui mais feia, né? Eu sou a caquinha, né? Eu sou isso, não sei o que lá, por quê? Eu tô demorando 2 meses para ler esse livro e o cara leu o livro numa sentada, né? Não, gente, não é assim que funciona. Sabe, você tem que falar assim, ó, eu não lia nada. Agora em 2 meses eu leio um livro de 200 páginas. Uau! Assim, por quê? Porque se você fizer isso, você vai crescer cada vez mais. Daqui a pouco vai ser um livro de 300. Sabe, pastor, eu não estou nesse nível, então você vai pegar o pequenininho. Então escreve aqui embaixo para mim. Eu vou ser melhor do que eu mesmo. Então qual é o jogo? Ser melhor do que você. Então tô lá, tô gordo. Então o que você vai fazer? Você vai perder as suas 100 gramas por dia. Aí, às vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas o fulano de tal lá perdeu 15 quilos em 3 meses. Gente, problema do fulano de tal. Mas o fulano de tal trocou de carro uma vez por ano. Problema dele. O fulano de tal faz a viagem, não sei o que. Ei, deixa as pessoas viverem a vida delas. Porque enquanto você olha apenas para a vida dos outros, esquece de olhar para a sua vida, você esquece de melhorar onde você precisa melhorar. Enquanto Saul ficou olhando para aquilo que Davi estava fazendo, Saul estava tentando matar Davi. E isso fez com que Saul fosse cada vez mais reprovado. Então, gente, nós não estamos num jogo de comparação. Um exemplo, eu tenho um grande amigo, vocês viram mesmo aqui um dia que o Jairo, né, que é meu amigo íntimo, uma pessoa que eu admiro demais, participou aqui com a gente na live. Inclusive, tem que chamar mais gente para vir aqui nas lives de manhã com a gente, né? E aí a gente estava lá conversando. Quando eu olho para o Pequeninos é enorme, né? Quem já foi em Soledade aí, escreve aí que já foi em Soledade. Meu, é lindo, a estrutura é linda, o prédio é lindo, é grande, né? E eu falo para você, beleza, eles têm lá, ele atende lá, sei lá, centenas de crianças. Em um horário lá, ele tem, acho que somando tudo lá, 200 crianças. Aí o que acontece? Aí eu vou lá, a gente está aqui com o hahaha voltando agora. 45 crianças matriculadas. Daqui a pouquinho a gente vai ter 60 no próximo mês aí. Em nome de Jesus vai dar certo. E vamos crer que só vai aumentar. Até o final do ano vamos estar atendendo aí perto de 100 crianças aí. Não é com um curso profissionalizante lá de informática vai dar certo, vai liberar tudo, vai dar tudo certo. Aí eu chego lá, eu falo para você, gente, eu não posso me comparar. Por quê? Porque se eu comparar, eu vou ficar assim, nossa, o Jairo tá lá atendendo um montão de criança. O Jairo tá atendendo 200 crianças num período e eu tô atendendo aqui, 45 crianças. E aí sabe o que acontece? Todas as vezes que eu faço isso, eu vou ficar desestimulado de fazer aquilo que Deus colocou pra gente fazer. Então o que eu preciso fazer? Se for para olhar, eu vou olhar para me inspirar. Eu vou olhar e falar assim, glória a Deus. Se o Jairo tem conseguido fazer, eu posso ser fiel aqui e eu posso avançar e ser tão bom quanto ele. Eu posso fazer tanto e marcar tanto. Se for para ser assim, beleza, até olha na ideia de se inspirar. Mas olha um pouquinho e depois volta os seus olhos para aquilo que Deus te chamou.
E aí você vai olhar o quê? Para as crianças que Deus está te ajudando a marcar. E aí às vezes o que acontece? A gente olha assim, você fala assim, Fundação Ayrton Senna, Fundação Neymar, né? Neymar Júnior. E aí você olha, meu, os caras aqueles, oh! E aí se você olhasse e fala assim, nossa, meu, quem sou eu na fila do pão, né? Diante de empresas tão grandes. Você é aquilo que Deus te chamou para ser. Então olha para aquilo que Deus está colocando diante de você. Sabe, não se compara, gente. Sabe, eu acho que é tão libertador isso que a gente está falando na live de hoje. Tem muita gente que vive infeliz porque vive uma vida de comparação. Sabe, não compare a roupa. Sabe, tem gente que é tão fútil, né, que chega nesse ponto de comparar a roupa com os outros. Sabe, ai, a fulaninha lá e tá usando isso, a fulaninha de não sei o que. Sabe, eu falo pra você que o tamanho da sua futilidade pode ser visto da quantidade de roupas que você tem. Né? Então tem gente que é tão fútil e é tão limitado, né, que tudo que faz dar razão à vida dela é a quantidade de roupa e de sapato que tem. Sabe, se você tem lá 30 pares de sapato e tem 2 pés, tem algum problema. Porque você não precisa de 30 pares de sapato para combinar com as suas roupas. Sabe? Então tem gente que vai lá e fica, não, mas eu tenho que comprar porque a fulaninha comprou. Ah, eu tenho que fazer porque o Beltrano fez. Gente, você não tem que viajar porque o outro viajou. Sabe? Você não tem que ser convidado para algo porque o outro foi. Você não tem que ter o like porque o outro tem. Sabe? Nós somos diferentes. Sabe? Nós precisamos ser fiéis naquilo que Deus de fato nos chamou. Para quê? Para que você não venha cair no erro que eu caí lá atrás. Ser um assassino de influência. Sabe, gente, eu decidi. E eu falo para você, acerto em tudo ainda? Não, às vezes eu erro. Né? Mas eu estou tentando cada vez ficar melhor e chegar num ponto que eu não falo mais sobre a vida de ninguém. O meu objetivo é não falar mais sobre a vida de ninguém, exatamente ninguém. Sabe, querido, você tem que olhar, a pessoa tá lá, acertou, problema dela. Sabe, errou, problema dela. Eu não estou no jogo de comparação, eu não estou no jogo de ser melhor ou pior, muito pelo contrário. A gente está no jogo de servir. Sabe, e é assim que a gente tem que fazer, melhor do que a gente a cada dia. Eu lembro que lá atrás, quando eu olhava para outras igrejas, não é, grandes, a gente começando pequenininho lá, 30 crianças e 10 adultos. E aí eu olhava e via as igrejas perto da gente lá, restaurar, e aquelas igrejas saindo gente lá pela janela, e aí eu ficava, nossa, meu, né, que eu tô fazendo, não sei o que, olha lá, o fulano de tal, né, sabe, quando eu olho, eu falo assim, eu não quero ser igual a eles. Por quê? Porque Deus não me chamou para ser eles, Deus me chamou para ser o Leandro. Então eles vão ser como eles são, e eles vão tocar pessoas, e eles vão avançar, e eles vão fluir cada vez mais no chamado deles. Por quê? Porque Deus tem um chamado para o Delta, para a Renata, Deus tem um chamado para o Leandro, para a Kelly, Deus tem um chamado para o Williams e para a esposa dele, que eu não sei o nome dela, que acho que é Kátia, sei lá, da Rasgando Céus, não sei o nome dela, sempre esqueço. Né? Então Deus tem um chamado, querido, para cada pastor das igrejas. Sabe, Deus tem um chamado para cada pastor do Verbo da Vida. Sabe, Deus tem um chamado, querido, para o nosso querido Bispo Guto e a Suelen. Sabe, Deus tem um chamado para o Thiago Borg, para a Juliana. Sabe, e o que a gente vai fazer? Cada um vai viver, não é, com fidelidade aquilo que Deus chamou. Então no dia de hoje, resumindo aqui, né, que o nosso horário já deu da nossa live aqui, né, a ideia é ir até 8 horas da manhã com você. Querido, seja você. Sabe, faça com excelência, seja melhor do que você a cada dia. Faça boas escolhas. Sabe para quê? Para que você possa viver nessa terra o melhor do que Deus tem. Talvez você mora naquela casa que o muro não é pintado, né? Parte da casa é cimentada, outra parte ainda não é, não porque você quer, mas porque você não tem dinheiro para fazer. A casa às vezes tem um muro sem reboque, ou então não é o melhor carro, o carro que às vezes te deixa na mão, aí que ele tá tudo bem. Sabe, não caia nessa história de pregadores ridículos que pregam aquele negócio onde, né, você só tá bem se você tá com o carro do último e tudo, mas não, são estações. Se você está nessa estação e você for fiel nisso, meu, e você ficar bem, não é tendo uma casa com reboque, Deus vai te dar casa com reboque. Sabe, entenda que a promoção e a realização, ela vai ser consequência. Uma pessoa invejosa, ciumenta, uma pessoa que compara com os outros, ela nunca chega a lugar nenhum, porque o objetivo é você ser melhor do que você. Amém ou não amém?
E eu quero orar por você antes da gente terminar essa live aqui, né, para que Deus te ajude, para que Deus me ajude, sabe, ser melhor do que eu. Não vamos nos comparar nunca, não vamos ter ciúmes dos outros nunca, porque sempre vão ter pessoas maiores do que a gente, sempre vão ter pessoas, não é, fazendo 10 milhares. Como que é a música aqui diz, a gente lê em 1 Samuel 18, Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. E aí, tá tudo bem, porque se Deus chamou a gente para fazer algo para milhares, nós vamos ser fiéis nos milhares. Se Deus chamou outros para dezenas de milhares, tá tudo bem, porque eles vão ser fiéis nas dezenas de milhares, porque tudo que importa é a nossa fidelidade ao nosso chamado, à nossa vocação. Então, antes de orar aqui, ó, bate aquele print aqui, você precisa compartilhar com a galera para chamar o povo, para estar aqui com a gente, né, nesses dias de manhã, nesses devocionais, porque eu tenho sido grandemente edificado, eu tenho certeza que você também vai ser. Então, tira um print aí, ó. Vamos lá, a hora do print! Você vai compartilhar isso aqui nos seus stories e vai me marcar lá para eu poder compartilhar, né, e repostar o seu post, tá bom? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje. Obrigado pela oportunidade que nós temos, Pai, de ouvir o Senhor. Pai, como é poderoso isso. Como é poderoso viver a vida que o Senhor tem para nós sem olhar para os outros. Eu oro para que o Senhor fale conosco, eu oro para que o Senhor nos ajude. Pai, não queremos viver de qualquer jeito, mas nós queremos agradar o Teu coração. Eu oro, Pai, para que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos direcione, fale conosco o que nós precisamos tirar de sentimento, de pensamentos ruins na nossa mente e coração para sermos bem-sucedidos. Eu oro para que cada um, Pai, aqui possa entender o seu chamado, o seu lugar no corpo, não ficar com essas briguinhas e disputinhas bobas de roupa, de bens, de status. Não, nós como um corpo iremos fazer, Pai, aquilo que o Senhor nos chamou e por causa disso seremos plenos e uma vez que andamos em plenitude, nós iremos tocar a vida de outras pessoas para que elas também sejam plenas. E eu te agradeço por tudo, declaro um ótimo dia, Pai, para cada um dos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Tenho certeza que Deus vai fazer coisas lindas na sua vida nesses dias, uma vez que você entender. Olha que luz gostosa, que bonito que ficou aqui, deixou até mais novo aqui. Não é, gente? Um grande abraço, compartilha, lembra? Entra lá no feed, é muito importante que você deixe seu like lá, escreve um comentário lá, fala alguma coisa que Deus falou no seu coração. Isso é importante para o Instagram entender que essa live pode mudar vidas, né? O famoso algoritmo lá precisa disso para compartilhar para mais gente. Então faz isso, vou deixar a live salva aqui, né? Compartilha com a galera, comenta lá, escreve alguma coisa lá que Deus falou no seu coração hoje. E mais do que isso, viva a sua vida e não viva a vida dos outros. Fazendo isso você vai ser grandemente edificado. Pessoal, um grande abraço, fique com Deus e até amanhã às 7h27. Tchau, tchau!